Paz e graça, povo de Deus. Vamos lá, povo de Deus. Vamos para mais uma live 2026, né? Eu prometi que eu ia começar a trazer lives aí todos os dias, ou sempre que eu puder, né? Não todos os dias, mas eu até me arrependo. Povo de Deus. Eu me arrependo de no ano passado não ter feito mais lives, sabe? Então, esse ano eu quero sim trazer mais lives. E o ano passado eu trouxe muito poucas, eu desisti de algumas, né? Tinha alguns conteúdos que eu podia ter trazido e eu não trouxe, né? Vamos lá, deixa eu liberar aqui o tema da live aí, para nós aí, vocês que estão entrando, vocês poderem estar assistindo junto conosco essa live aí. Vamos liberar um tema aqui. Isso, o som tá bom. Glória a Jesus. Vamos editar um tema essa live aqui. O vídeo de hoje, o tema é o seguinte. Vamos lá, povo de Deus. Deixa eu botar um tema aqui para nós aqui. Prontinho, prontinho. Já liberei aqui. Já liberei aqui, já está com o tema aí, ó. Mas afinal, o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? Precisa saber o que é o significado disso, né? Como é que funciona essa segunda morte? Para quem não sabe, a gente vai já para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Meu Deus do céu. Eu deixei tudo preparadinho aqui para nós hoje. Espero que dê tudo certo. Meu telefone está com um pouco de contato aqui na tela. Foi trocada essa tela aqui e está bem sensível. Vou ter que arrumar, né? Quando eu toco ali, os testes que eu fiz antes acabou caindo. Mas vamos lá. Não vamos perder o foco da live aqui de hoje. Que é o tema o seguinte. Vamos ver se eu abro aqui mais a tela. Fica melhor aí. Não é esse aqui, não é esse aqui. Vamos de novo. Não é esse slide aqui. É o segundo. É o segundo texto da Bíblia, para a gente entender essa situação aqui. O que é, né? O que é o tema aqui? Mas afinal, o que é a segunda morte? Para quem não sabe, nós vamos lá para a Bíblia lá, e a Bíblia vai mostrar o que eu estou querendo trazer hoje aqui. A Bíblia vai mostrar o texto, né? Nossa, não estou conseguindo abrir bem na tela, tá, pessoal? Nos testes que eu fiz no início, que eu consegui abrir bem a tela, para ficar bem grandão, sabe, o texto da Bíblia aqui para vocês lerem, tá? Então, eu vou ler na Bíblia minha aqui, tá? Eu vou ler aqui na Bíblia, que aí na Bíblia que vamos lá, Apocalipse capítulo, deixa eu baixar aqui, Apocalipse capítulo 20, tá? Eu tô com outro que é aberto aqui. Isso aí. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos resolver isso aqui hoje, tá? Apocalipse capítulo 20, vamos ler o texto. Vamos conseguir ler, botar aí o texto na tela, grandão para vocês lerem, né? Nem aqui eu tô conseguindo ler. Grandão. Que pena. Antes eu consegui fazer, né? Sempre na hora da live dá um probleminha aí. O problema é se eu mexo muito, cai, pessoal. Tá? Se eu mexo muito na tela, cai. Eu consegui. Eu acho que eu tenho que tirar essa aqui, ó. Vamos lá, eu acho que eu tenho que tirar esse aqui da tela. Daí vai dar. Vou deixar só esse aqui. Vou deixar só a tela ali. Vou sair da tela aí. Não consegui. Tava tudo certinho antes aqui, tava dando tudo certo e acabou agora que não. Agora na hora da live não deu, pessoal. Que pena. E deixar bem grande aqui para nós assistir, para nós ler juntos, sabe? Não tá dando. Para vocês, talvez, pode ser que até fique grande, hein? Mas aqui para mim eu não consigo ler ele bem grande, sabe? Esse é o problema.
consigo ler o texto grande aqui na tela com vocês. Eu queria acompanhar isso aqui. E antes eu fiz isso aqui no privado, só eu, né? Fazendo os testes. Mas aí quando a gente vai abrir, quando abre no aplicativo, ele dá isso aqui, ele não abre, ó. Não abre, fica pequenininho. Bem pequeno. Deixa eu mover e tentar de novo. Vamos tentar adicionar o palco de novo. Não vai dar. Vamos ler o texto aqui então em Apocalipse, tá? Para nós não perder muito tempo. Eu acho que já deu aí, já deu 1 minuto e pouco de live aí, né? Isso aí, só tentando mexer. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, né? E vamos ao verso 4, tá? Versículo 4, tá? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, vamos lá, vamos fazer um resumo rapidinho aqui desse texto que eu li de Apocalipse capítulo 20. Aqui a gente está vendo que João está tendo uma visão, ele vê tronos, né? Não vou ler todo o capítulo para vocês podem ler aí depois. Eu tenho outras lives no canal sobre esse assunto, mas aqui, para ser rápido, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu volto para a tela agora. Já sumiu até a tela de novo, olha só. Vamos ver se ele volta aqui. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos remover isso aqui. E aí, vamos fazer a explicação aqui. Então, aqui em Apocalipse capítulo 20, João, o que ele está vendo? Ele está vendo tronos e neles sentando-se pessoas a quais foi dado o direito de julgar, né? Julgar aqueles que vão ser condenados, né? Ou absolvidos, tá? E aí, o que está acontecendo aqui? Ele está vendo essa visão, aqueles que foram decapitados, né? Foi cortado por não terem colocado a marca da besta, né? E aí, não colocaram a marca. Quem é o camarada que vai exigir que coloquem a marca? Você sabe, é o anticristo, é o chifre pequeno, é o homem da iniquidade. Ele que vai botar o decreto, né, que as pessoas têm que colocar a marca da besta. Aí João está tendo essa visão, e aí ele vai dizer que esses que foram decapitados, esses aí viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? O restante da humanidade não ressuscitou até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ele vai falar bem-aventurado, é este que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Então, o foco aqui qual é o foco da live? Afinal, o que é a segunda morte? Como é que é essa segunda morte, hein? Como é que acontece essa segunda morte? O que é a primeira morte, né? Isso que a gente vai rapidamente aqui trazer para vocês hoje aqui. Mas, voltando aqui para Apocalipse, no Apocalipse 20, João está vendo as pessoas que foram decapitadas porque eles não colocaram a marca da besta. E esses aí, eles vão ressuscitar depois que foram, eles ressuscitam e reinam com Cristo durante 1000 anos, tá? Então, aqui já tem uma ressurreição que é chamada a primeira ressurreição. A gente crê que esses aqui são aqueles que vão dar testemunho de Jesus, como o texto diz, aqueles que não vão colocar a marca da besta e vão reinar com Cristo. Quem reina com Cristo vai ser sacerdote de Cristo é a igreja, tá? Então, assim, a igreja que vai reinar com Cristo, a igreja que vai passar perseguição, embora os pré-tribulacionistas pegam esse texto aqui e não falam que é igreja, porque na visão dos você já sabe, né? Tem um monte aqui no meu canal, aqui no YouTube, e no meu canal aqui mesmo, no Facebook, eu falando como é a visão pré-tribulacionista ao interpretar Apocalipse 20, né? Então, nós, como somos pós-tribulacionistas, a interpretação
que era da igreja primitiva, que a igreja estaria aqui no período tribulacional. Voltando ao assunto, o que é a segunda morte, afinal? Isso que é o foco aqui do assunto. João, então, ele está vendo os que foram decapitados, e esses que foram decapitados ressuscitam, reviveram, né? Para reviver, ressuscitou, né? Ninguém é decapitado, degolado, e não ressuscita para viver de novo, né? Tem que ressuscitar, foi morto. Ninguém fica com o pescoço arrancado vivo, né? Então, eles reviveram porque eles ressuscitaram. E aí vão reinar com Cristo durante 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Quem é que vai participar da primeira ressurreição? Igreja, certo? Então, a igreja que vai participar da primeira ressurreição. Vamos lá. E aí o texto vai continuar dizendo, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, esses aqui que têm parte na primeira ressurreição, eles são chamados de bem-aventurados, tá? Bem-aventurados, tá? E santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nesta primeira ressurreição, é bem-aventurado e santo, tá? Esse aqui. Sobre esses aqui que ressuscitaram, que foram decapitados, não colocaram a marca da besta, a segunda morte não tem poder. Então, sobre aqueles que ressuscitarem, a segunda morte não tem poder. Sobre aqueles que serão sacerdotes de Deus, a segunda morte não terá poder. Sobre aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre eles. E o texto é, mas afinal, o assunto é o tema. O que é a segunda morte? Vamos, para nós entender o que é a segunda morte, nós precisamos saber o que é a primeira morte. Aí a gente vai saber o que é a segunda morte, e o texto está lá em Mateus, né? Vamos ler o texto de Mateus? Vamos ler esse texto de Mateus. Abre a tua Bíblia aí. Para mim ficou bem pequeno aqui. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês para a gente ver aqui na Bíblia mesmo, né? Deixa eu passar para frente Para mim é sempre difícil aqui mexer. Era para ser fácil, porque eu estou no controle aqui, né? Mas para mim fica difícil de mexer aqui, gente. Impressionante. Vamos lá para o livro de Mateus. Era para ficar facilzinho para mim, né? Vamos ler o livro de Mateus. Não aparece nem aqui. Eu queria que aparecesse aqui na minha tela, aqui o que eu botei nessa tela aqui para vocês. Aí, agora abriu aqui na tela para mim. Certo? E eu tô dando curtida aqui eu tô dar curtida aqui vocês conseguem ler bem, pessoal. Mateus capítulo 10, verso 27. Agora eu fiz um esqueminha aqui, onde eu posso abrir a tela, vocês vão conseguir também. Vamos lá, Mateus capítulo 10 e o verso 28, né? Verso 28. Não temas os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Então, tu não precisa temer aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Não é para te temer aqueles que podem matar o teu corpo, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no Geena, tá? A tradução aqui diz inferno, mas no original é Geena, tá? Geena é lago de fogo, tá, pessoal? Então, não temos aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena. Na tua Bíblia está escrito inferno, né? Aqui também está escrito inferno na tradução para nós, mas a palavra original é Geena, não é nem Hades ou Sheol, é o Geena mesmo, tá? Perecer no... peraí, só um pouquinho. Vou ler de novo. Não temeis o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena tanto a alma como o corpo, tá? Então, aqui está dando um alerta para nós que não é para nós temer aqueles que podem matar o corpo, certo? Não é para te temer aquele que pode matar o corpo, mas é para te temer aquele que pode pegar e lançar o teu corpo e a tua alma no Geena, tá? Então, quem é que pode pegar o teu corpo, a tua alma e lançar no Geena? É Jesus.
É Jesus, é Deus. Só ele pode fazer isso aí. Só ele tem esse poder. Então, tu já entendeu, lendo esse texto aqui, já deu para te entender, né? O que é, na verdade, agora, esta segunda morte, né? Que é o tema aqui, afinal, o que é a segunda morte? Aqui a gente viu como é que funciona na primeira, tá? Na primeira morte, o próprio texto está explicando. Na primeira morte, é aquela morte que o teu corpo, carne, matéria, vai para sepultura. E a tua alma, ela sai e vai para um lugar de descanso. Alguns acreditam que a alma, o espírito, vai para um lugar celeste, né? Nós não acreditamos assim. Algumas pessoas acreditam assim, que a alma, o espírito, vai para um lugar superceleste, um jardim que está lá nas alturas, e o corpo fica aqui na terra. Daí, na ressurreição, vai ter que descer a alma lá de cima, lá. Pior, eles acreditam que a alma lá do camarada e as pessoas já morrem aqui, já vai para o céu e fica lá esperando já para só vir buscar o corpinho aqui. É uma visão aí que tem muitas pessoas têm essa visão, inclusive tem assembleano que tem essa visão. Não é, tô batendo em assembleano aqui, tô falando que eles mesmos pregam nas lives deles, não é bater aqui, tá, pessoal? É mostrando como é que é a visão deles. Eles acreditam que ao morrer a pessoa já vai para o céu. No pós-tribulacionismo da igreja primitiva, tá? Porque existem vários pós aí que saíram, mas no pós-tribulacionismo da igreja primitiva, ninguém acreditava que ao morrer tu já ia direto para o céu. Inclusive, eles vão usar o exemplo do nosso mestre, que ele morreu e se submeteu às vezes da morte, ficando 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, assim, vamos continuar. Vamos mostrar a primeira morte. Como é que é a primeira morte? E a Jesus é um exemplo para nós mostrar. A primeira morte, ele morre, o corpo vai para uma sepultura e o espírito vivificado, continua vivo, né, mas vai para um lugar e, e vai para um lugar de descanso, né? E é lá a passagem que nós vamos usar agora no seio de Abraão. A questão de Abraão e de Lázaro ali, né? Estão em um lugar de descanso. E nisso, até mesmo o pré-tribulacionista vai ter a mesma visão que nós. Vai ter a visão que o corpo fica no pó e que o alma, o espírito, vai para algum lugar. Então, até o pré-tribulacionista nisso aqui, ele está junto com nós, de crer que a alma vai para algum lugar, não é a mesma visão que nós, que vai no mesmo lugar que eles dizem, mas a visão é a mesma, que a alma sai, o espírito sai, e o corpo vai para a sepultura. Nessa visão, nós estamos junto com o pré-tribulacionismo, porque a gente crê também a mesma maneira, que o corpo vai para um lugar que é sepultura, ou se morreu afogado, vai ficar no mar, não acharam o corpo, morreu queimado, não acharam, a família não achou, o corpo vai para o pó, né? Vai ficar ali, vai ficar, a matéria vai ser decomposta, né? Independente de onde morreu, se conseguiram enterrar ou não, ou se está até hoje lá no necrotério como indigente, certo? Então, matéria fica aqui na parte terrena, ou parte terrena ainda, nem que se afogasse no mar, é parte terrena ainda, está no planeta Terra ainda, está aqui nas partes da Terra. O corpo, a matéria. O espírito sai, dependente de onde morreu, se morreu no mar, afogado, no fogo. Isso acontece, isso é a primeira morte, tá? A primeira morte é o corpo saindo para um lado e o espírito para o outro. Essa é a primeira morte. E a segunda morte, como funciona? O texto que nós lemos explica, que é para te temer quem? Aquele que pode pegar tanto o teu corpo, tá? E a tua alma e juntos lançar você no Geena. Então, ninguém vai hoje, um exemplo para o Geena, né? Não tem o Lago de Fogo ainda, mas ninguém vai morto, né, com a matéria e com o espírito para um lugar. A questão aqui da primeira morte é o quê? Na primeira morte, o corpo vai para um lado, ou seja, fica na parte terrena, no mundo terreno, no mundo onde é palpável ainda, e o espírito já vai para o mundo espiritual. Então, isso aí é a primeira morte, é a separação de ambos. Um continua vivendo no mundo terreno, mas morto, né? E o outro continua vivendo, mas no mundo espiritual, né? Só que para para o ser humano, para aquela pessoa caminhar, voltar a ter vida, ela tem que tomar o corpo de novo, tá? Claro que, falando de gnosticismo, falando de espiritismo,
na visão deles, aquele espírito continua por aí vagando, vai para lá e vai para cá, na visão da Umbanda também, tá? A gente já trabalhou isso aí numa outra live, na visão do gnosticismo, do Umbanda, na visão do espírita, eles creem que o espírito já tá vivendo uma nova vida. Não é a visão do cristão, não é a visão da igreja primitiva. A vida volta ao normal, volta novamente para um cristão quando ele toma a posse da matéria novamente, como ele toma posse do corpo. Então, o alvo do cristão, o milagre que o cristão aguarda e a fé do cristão está na ressurreição. Se o cristão não crê que a matéria vai ressuscitar, que o corpo vai voltar a caminhar, a falar, o cristão não pode ser considerado cristão. Ele não é um cristão verdadeiro. Já se torna seita, né? Já se torna outros tipos de visão, né? Já se torna um bando espírita ou gnosticismo, que não acredita na matéria voltando para o corpo. Tá bom, pessoal? Então, bem explicadinho para vocês, a primeira morte é o quê? É o corpo ir para o pó, né? Morreu o corpo, fica na parte terrena e o espírito sai daquele corpo e vai para um lugar esperar, descansar, esperar o dia de ressuscitar e tomar posse do corpo de novo. Essa é a primeira morte. Isso se fala de primeira morte. Segunda morte, como vai funcionar? Tanto que assim, por que o texto fala que sobre estes a segunda morte não tem poder? Sobre aqueles que ressuscitaram ali, que foram decapitados. Por que a segunda morte não tem poder para eles? Por quê? Porque ao ressuscitar, eles vão ressuscitar com o corpo incorruptível, eles vão ressuscitar com o corpo glorificado, e nunca mais eles vão... eles ressuscitam para reinar com Cristo. Tá? Eles não ressuscitam para ser jogados lá no Geena, no fogo. Então, sobre eles a morte não tem poder, porque eles vão ressuscitar imortalizados, incorruptíveis. Por isso que a igreja ressuscita na primeira ressurreição, sobre a igreja, sobre os santos, a segunda morte não tem mais poder. Vai ter igreja depois de ressuscitou a igreja que estava guardando a ressurreição, que morreu em Cristo Jesus como santo do Altíssimo, não vai ressuscitar na primeira ressurreição para passar pela segunda morte, ou para ter possibilidade de repente, ela ir para a segunda morte, ou vai poder morrer novamente. Não. Ressuscitou na primeira ressurreição, sobre essa pessoa, a segunda morte não tem poder. Vai viver eternamente, certo? Vai viver com Cristo, vai reinar com Cristo, um corpo glorificado. Agora, os da segunda ressurreição, já sobre eles, a morte pode ter poder. Por quê? Porque eles podem serem condenados no trono branco e ser lançados no Geena. Aqueles que são marcados com a marca da besta, quando Jesus vem e encontra eles ali que foram marcados com a marca da besta, aceitaram colocar a marca, eles são lançados vivos no lago de fogo, junto com o falso profeta. Vivos, eles são lançados vivos. Vivos como? Com a matéria e com o espírito. Por isso que o texto fala que não é para te temer quem pode hoje matar esse corpo, mas tu tem que temer quem pode um dia pegar esse corpo teu e lançar lá no fogo, tá? Com o corpo e com a alma. Isso aí é que você tem que temer, tá? É aquele que pode fazer isso aí. Vamos ler de novo esse texto? É de Mateus, né? Vamos ler de novo esse texto aqui, porque esse texto aqui é interessantíssimo a gente ler, a gente precisa ler de novo. A gente precisa conscientizar o pessoal que isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui a gente precisa deixar o pessoal consciente que isso aqui é muito sério. Deixa eu abrir aqui para mim, que eu agora gostei dessa função aqui. Eu tá lendo aqui. Não temas os que matam o corpo. Não fica com medo de quem pode matar o corpo, tá? E não podem matar a alma, eles podem matar só o teu corpo. Por isso que não precisa temer. Esses aí só conseguem tocar no teu corpo, a tua alma eles não conseguem tocar, certo? Mas tu tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno, no Geena ali, tanto a tua alma como o corpo. Amém? Então, tem alguém que pode fazer tu ficar no fogo, com corpo e alma. Ah, mas aí tu falou uma baita de uma besteira, irmão Douglas. Não sei como você me chama, você me conhece,
Mas e aí, tu cometeu uma baita besteira, fala nisso, de repente tu pode estar pensando agora, como é que a pessoa vai ficar com o corpo e com a alma num lugar? Olha, meus irmãos, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra o que aconteceu com eles? Eles ficaram no mesmo lugar, morto ali, né? Morto não, perdão. Eles ficaram dentro da fornalha, perdão, fugiu que eu fui olhar aqui. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles ficaram dentro de uma fornalha com a matéria, né, com o corpo e com a alma, caminhando dentro da fornalha de fogo, a fornalha ardente, né? Ficaram ali caminhando. E aí o rei disse bem assim, olha, eu vejo um que é semelhante ao filho do homem, tá junto com eles, uma parte da pessoa. Então, Deus tem poder sim para fazer, mesmo tu no fogo, tu conservar o teu corpo em vida. Ah, esse corpo que tu tem hoje, tu pode ficar dentro de uma chama de fogo vivo, caminhando. Aí, de repente, tu vai pensar assim, mas então vai ser legal, porque eu vou ficar vivo mesmo. De repente, tem pessoa que pode ver essa live e achar ainda assim que pode ser legal ela ficar lá viva, né? Só que ali, meus irmãos, eles estavam sendo protegidos por Deus. Já, se tu for lançar no Geena, tu vai ser lançado não para ser protegido, mas para ser o quê? Pagar um pecado ali que tu fez. Pagar porque colocou a marca da besta. Pagar pelo que tu fez, porque tu se vendeu para o reino das trevas. Pagar por tudo que viveu o século do século, a eternidade lá no fogo. Tem um camarada aí nas redes sociais que ele aparece, ele zomba dessa fala aí, né, que, porque Deus, ele é bonzinho, né, capaz que ele vai pegar pessoas, vai deixar as pessoas no fogo o resto da eternidade, esse aí não é um Deus de amor. Irmãos, Deus, ele é um Deus de amor, mas no Antigo Testamento, ele já atuava com justiça. Meu irmão, mas agora nós estamos na graça é o Deus bonzinho. Olha, eu lembro muito bem que é um dos hereges que trouxe essa doutrina, que o Deus do Antigo Testamento era um e o do Novo Testamento é o outro. Negativo. O mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo. E ele promete vir agora na segunda vinda, não mais num jumentinho, num cavalinho ali, como ele entrou em Jerusalém. Ele promete vir agora para fazer justiça. Ele promete vir agora para estabelecer o reino dele. No reino dele não vai ficar os impuros, não vai ficar os idólatras, não vai ficar os assassinos, não vai ficar vários que cometem injustiça. Vão ser lançados no Geena, no lago de fogo, com enxofre, onde o bicho nunca morre. E aí, como é que tu pensa que vai ser o lago de fogo? Lembra da sarça ardente que Moisés pisava, a sarça ardia e não se consumia? Pois é, ele estava pisando em algo que era fogo, porém ele não se consumia. Lembra de Sadraque e Mesaque? Agora lembra que Elias, ele orou pelos profetas de Baal e o fogo desceu sobre eles, só que ali o fogo consumiu. A questão é, o lago de fogo, que vai ser o Geena, a pessoa não vai morrer, tá? A morte dela, por que é a segunda morte? A segunda morte é porque ela vai ser separada de Deus para sempre, e porque ali, a segunda morte é o significado que eu acabei de explicar. Ela está separada de Deus para sempre, mas ela vai ser jogada com corpo e alma. Hoje, tu tem corpo e alma, e tu pode estar separado de Deus, mas hoje, e vivo, mas tu pode te arrepender e se aproximar de Deus. Na segunda morte, quando tu for lançar no Geena, com corpo e alma, nunca mais tu vai ter essa chance de se aproximar de Deus novamente. Como tu está tendo agora, de hoje, com corpo e alma, se aproximar de Deus. Mesmo tendo nós pecados, sendo destituído da glória de Deus, mas hoje a gente pode se arrepender e chegar até Deus. Mas na segunda morte, se tu passar pela segunda morte, tu vai estar com esse corpinho, com essa tua alma, e nunca mais tu vai poder se achegar ao eterno. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa essa palavra na vida de vocês. Fica com ela em nome de Jesus e que esse ano de 2026 nós venha com tudo, com bastante life, para a glória de Deus. Então, essas são as palavras que eu queria trazer para vocês hoje.
Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Fui, povo de Deus. Fomos embora. Bora pra Canoa.